Nesta terça-feira, o dólar chegou a R$ 6,20 e a jornalista Daniela Lima, da Globo News, denunciou um perfil de desinformação na rede social que influenciou o mercado financeiro. Ela classificou de bizarra a situação. Recebi mensagens de integrantes da direção do Banco Central a respeito de uma fake news que está circulando e foi enviada a gestores do BC, de novo, gestores do Banco Central, para perguntar: isso é verdade? Trata-se de fake news veiculada numa rede social por um perfil que se auto-intitula um local, eu não vou dar o nome do perfil, onde você fica por dentro de notícias de geopolítica, economia e política trazidas por brasileiros expatriados e sem censura. É um perfil de fake news, da grossa, assim. Esse perfil de fake news da grossa, que apresenta-se dessa forma, um perfil de notícias de expatriados, fez uma série de postagens que estão sendo printadas e replicadas por operadores do mercado financeiro que colocam na boca do próximo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, declarações que ele nunca deu. Seja salvaguardando moeda do BRICS ou ali falando sobre alta artificial de dólar, coisa que ele não falou, ou dizendo que a meta é fazer com que a moeda volte para um patamar X, Y, Z. Os integrantes do Banco Central levaram isso até a diretoria, que disse: cara, só rindo, mas não é só rindo, tem gente do mercado que está perguntando: e aí, isso é verdade? E aí, isso é verdade? Pois muito bem, é falso. Esse mesmo perfil chegou a publicar que a influenciadora Nath Finanças era uma das cotadas para integrar a diretoria do Banco Central. E tem gente comentando, dando joinha e achando graça. O dólar bateu 6,18. As informações estão circulando, portanto, em rede social, com o perfil que se apresenta como detentor de notícias, são absolutamente falsas. Parece bizarro, é bizarro, eu confesso, mas a gente está aqui, trazendo a informação verdadeira para vocês. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação do governo Lula declarou que a internet não é terra sem lei e que os responsáveis pelas fake news precisam ser identificados. A indústria das fake news está trabalhando mais uma vez contra o Brasil e nós precisamos agir. É muito grave o que os especuladores criminosos fizeram contra o Brasil. No dia de ontem, postagens foram feitas nas redes sociais atribuindo de forma falsa ao futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, frases que ele nunca disse. E estas frases passaram a ser repercutidas por operadores do mercado financeiro, gerando uma enorme especulação. E através da desinformação, eles obtiveram o resultado que queriam. O dólar chegou a 6,20. É evidente que muita gente ganhou milhões de reais com esta operação criminosa. Quando a gente diz que as redes sociais precisam ser reguladas, a gente está falando em proteger a saúde, em proteger o meio ambiente, em proteger as pessoas, mas também proteger o país contra crimes como estes que foram praticados ontem. As autoridades precisam identificar a origem da desinformação, a origem desta ação criminosa, e estas pessoas precisam ser devidamente identificadas, punidas e responsabilizadas. É um crime lesa-pátria cometido pela falta de qualquer tipo de controle daquilo que as pessoas publicam na internet. A jornalista Miriam Leitão comentou que isso se trata de ataque especulativo, porque não tem nenhuma relação com os fatos. Houve um tempo que a gente chamava isso, Daniela, de ataque especulativo, porque não tem nenhuma relação com os fatos, né? Porque, concretamente, não está acontecendo esse fim de mundo que o mercado financeiro está vendo. Não é? O ata do Copom, ela disse claramente que o mercado recebeu mal, explicou também que tem uma dicotomia na economia, que apesar da política monetária contracionista, ou seja, está produzindo uma redução do crescimento, porque está subindo os juros, o consumo está crescendo, a demanda está crescendo, o investimento está crescendo, eles precisam reduzir a temperatura da economia. E aí repetir um pouco o que aconteceu, o que estava no primeiro relatório. Né? Que é a ideia de que o mercado recebeu muito mal o pacote fiscal. O pacote fiscal faz mudanças de fato, no ritmo de crescimento das despesas. O país vai ter esse ano metade do déficit público
que o mercado financeiro imaginava no começo do ano. Então, vai ter metade disso. E, além disso, houve no meio do caminho uma coisa imprevisível, que era o Rio Grande do Sul. Não tem esse fim de mundo que o mercado está vendo. O que tem de preocupante? A inflação está alta, mas para isso está sendo feito um pacote fiscal e está sendo feito um choque de juros 1%, mais 2% até 19 de março. Então, eu acho que é isso, quer dizer, não tem buscar explicação para o mercado quando ele está num momento em que ele simplesmente tem o objetivo de elevar o dólar ou elevar a taxa de juros futuro, não tem muita explicação. Não tem explicação que amenize, porque não houve uma deterioração fiscal grave nos últimos 2 anos que levasse a esse resultado. E digo mais, o governo Bolsonaro, ele pedalou. Ele deixou de pagar 93 bilhões de dívidas vencidas, judiciárias vencidas, que tinha que pagar, e quem pagou foi o atual governo. Então, isso fez um déficit maior no ano passado, e esse ano vai ser um déficit muito menor do que do ano passado, e, além disso, muito menor do que o próprio mercado esperava. Então, concordando com a irritação da minha colega Daniela, eu estou aqui dando a substância dessa questão. Quer dizer, não faz sentido esse dólar, não faz sentido essa histeria, não faz sentido essa taxa de juros. E o comunicado do Banco Central está dizendo, olha, eu vou diminuir o crescimento, eu vou levar a economia para um ritmo de contração, ou seja, reduzindo bastante o crescimento e é um ambiente mais recessivo. Não chega a falar em recessão, mas ele explica ali, repete um pouco o que ele disse, tem preocupação no mundo, tem preocupação no Brasil, tem preocupação, o mercado não recebeu bem e tal, mas chovendo no mesmo molhado. Concretamente, o país não está vivendo isso que se reflete nessa histeria do mercado financeiro. O senador Fabiano Contarato compartilhou o comentário de Miriam Leitão e destacou que a jornalista define como ataque especulativo por parte da Faria Lima, desvalorizando a nossa moeda artificialmente, é nada mais que um ato estruturado de sabotagem por pessoas que se dizem patriotas e escolhem deliberadamente agir contra o Brasil. Inclusive, o deputado federal do PT, Zeca Dirceu, abriu inquérito junto à Polícia Federal contra a chamada Faria Lima. Já o pastor Henrique Vieira criticou a política do Banco Central, presidida por um representante do bolsonarismo, que só aumenta os ganhos dos bancos, ao definir uma das maiores taxas de juros do mundo. Ele também fez críticas ao pacote fiscal do governo Lula. O tal mercado financeiro não tem coração, não gosta de gente, presta culto e adoração cotidianamente ao seu próprio lucro e à sua super riqueza. O dólar está batendo recorde. Jogo especulativo desse tal mercado financeiro para pressionar a aprovação de um pacote fiscal para reduzir as despesas do Estado, as despesas do governo. Ora, despesa pública tem a ver com universidade, com hospital, com posto de saúde, com creche, com salário mínimo, com seguridade social, com previdência. Despesa pública pode ter a ver com redução da desigualdade social e proteger o nosso povo para ter dignidade, alimento e moradia. Daí esse tal mercado financeiro, que é a redução destas despesas públicas, porque quer mais segurança, que vai ter o seu lucro garantido. É uma engenharia perversa, que tem o próprio bolso como Deus, enquanto o povo lá na ponta sofre. Veja, a política do Banco Central define a taxa básica de juros da economia. O que isso tem a ver com a sua vida? Semana passada, essa taxa subiu mais 1 ponto. É uma das maiores taxas de juros do mundo. A cada ponto percentual que essa taxa aumenta, mais ou menos 60 bilhões por ano para dívida. Quem são os grandes credores?
Os bancos, o tal mercado financeiro lucrando com essa política de juros definida pelo Banco Central, cujo presidente é um bolsonarista, um representante dos interesses desse mercado. E esse pacote fiscal enviado para casa pelo governo Lula corta despesas direcionadas para onde? Para o povo pobre, trabalhador desse país. Lógica perversa. Corta despesas para o povo e lá na política do Banco Central amplia as despesas para os grandes credores. O assunto é complexo, mas eu quero ser didático. O governo Lula é fundamental para a democracia. Vem reduzindo o desemprego, tirando pessoas da fome. E é uma linha de defesa da democracia contra a barbárie da extrema-direita. Lula enfrenta muita pressão e o governo tem as suas contradições. Eu tenho responsabilidade em defender esse governo para ele cumprir um programa eleito nas ruas em 2022 e melhorar a vida do nosso povo. Mas esse pacote fiscal vai na contramão. Corta despesas que lá na ponta são direitos para o povo pobre e trabalhador. Ah, mundo tão desigual. De um lado esse carnaval, do outro fome total. E no meio desses lobbies de grandes interesses é o povo trabalhador que sofre. Estamos aqui com consciência, responsabilidade e coragem. Sabemos bem do lado de quem nós estamos. Contem conosco com responsabilidade para defender esse governo e coragem para fazer a crítica quando ela se faz urgente e necessária em defesa do nosso povão. Fraterno abraço.